Deixa entrar algumas pessoas, que aí eu faço a abertura. Quem que abre? Não? Você vai vir aqui na frente? Não, eu vou falar daqui. Tipo, agora tá filmando você. Ou tá filmando a gente? Eu. É. Mas você não vai recebendo as pessoas? Oi, fulano. Bom dia. Esperar mais o pessoal entrar pra gente iniciar a live hoje. Sejam bem-vindos. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter uma live muito bacana com a Daniela e o Rafael, que são do nosso sistema de gestão de qualidade, e eles vão contar um pouquinho pra gente como funciona o sistema de gestão e quais são as preocupações que se tem quando se trata de qualidade de produtos. Tá? Processos, produtos, enfim, como um todo. Então nós vamos fazer uma entrevista bem bacana. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta, fiquem à vontade, mandem aí, que durante a entrevista a gente vai perguntando aqui para eles, tá? Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre a gestão da qualidade. Eu sou a Daniela de Souza. Oi, bom dia. Meu nome é Rafael. As perguntas aqui pra gente e a gente vai responder. Como a Nayara disse, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só colocar aí que a gente vai respondendo. Então vamos lá, Nayara. Antes de falar especificamente da relação da VERC com a ISO 9001, explica pra gente o que é efetivamente a ISO. Sim. A ISO, Nayara, para todos vocês aí que estão assistindo a live, a ISO é um órgão, uma organização, hoje que ela é sediada na Suíça, e lá onde se estabelece, onde se cria várias regras de normatização dos produtos de comércio, né? Hoje ela é composta por aproximadamente 111 países, né? E o Brasil ele participa dessa organização com a ABNT, e assim como outros países também participam, a ANSI. Então essa é uma organização muito interessante que promove a padronização dos serviços, né? E essa organização tem uma família de normas bem interessantes para o sistema de negócio de qualquer pessoa, de qualquer empresário. A mais importante, né, não só a mais importante, mas uma das bastante seguidas aí, a ISO 9000, a série da ISO 9000, a ISO, né, dos processos, dos serviços, dos produtos, assim como tem também outras famílias, né, a família da 14000, que trata que trata da segurança ocupacional, a família, uma também bem interessante, a 31000, fala da gestão de risco. Enfim, tem uma série de normas que ajudam o empresário a seguir com a sua organização. Tá, mas para que serve a ISO? Por que uma empresa busca a ISO 9001? Quais são os benefícios de ser certificado? Bom, vamos lá. Na verdade, a empresa, ela não necessariamente ela busca a ISO 9001. O que as empresas buscam é o resultado que ela pode trazer para a empresa. Então, nenhuma direção, se você é certificado ISO 9001 ou conhece alguma empresa, nenhuma empresa certificada ISO 9001 necessariamente quer simplesmente um certificado. Até porque para manter esse certificado,
você precisa de algumas coisas e às vezes manter, às vezes é mais difícil até do que a gente certificar a empresa. Então, ninguém quer a ISO, todo mundo quer, né, ou a direção, as empresas elas buscam os resultados que a ISO 9001 realmente pode trazer para uma empresa. Claro que algumas empresas decidem certificar por uma exigência dos seus clientes, então às vezes para você fornecer para o setor automotivo, por exemplo, você só consegue fornecer se você realmente for certificado ISO 9001, mas você pode decidir pela certificação voluntária, que foi o caso da Verkshot. Então não havia nenhuma exigência de cliente, a exigência era da própria Verkshot de dar um passo a mais ali como empresa para se realmente se destacar, né, dos concorrentes. Então, na verdade, a ISO serve para trazer alguns resultados, para resolver algumas questões que a empresa tem. Então, a maioria das empresas, quando elas estão buscando a certificação no sentido voluntário, que é a maioria das empresas, tá? Que acontece? Elas estão, às vezes, ali no momento que elas precisam crescer e elas sabem que da forma que elas estão trabalhando, elas não vão conseguir crescer, porque elas sabem que está fazendo ali tudo muito sem processo, sem padrão, tudo de maneira arcaica. Outra situação, os problemas de repente começam a pipocar, problema com o cliente, problema com o fornecedor, problema com funcionário, e aí a empresa enxerga a ISO como essa solução, e a ISO serve exatamente para isso. Ela serve para dar soluções para a empresa de alguma maneira. Porque se a gente for olhar a norma como um todo, ela não é simplesmente um texto. A norma, ela traz ferramentas para você estruturar, por exemplo, o seu processo de produção. Ela traz ferramentas para você estruturar o atendimento ao cliente. Ela traz ferramentas para você estruturar o seu processo de vendas. Então, ela traz soluções. Então, se a gente fosse responder essa sua pergunta, para que serve a ISO, Nayara? Ela serve simplesmente para resolver os problemas que as empresas têm. E esse é o papel principal da ISO 9001. Acontece que, às vezes, a ISO não resolve, ela acaba sendo um problema para a maioria das empresas. E isso muitas vezes está relacionado com a forma que ela foi implementada. Mas a ISO serve, né, assim, resumindo, para padronizar os processos, ou seja, né, garantir que as coisas vão sair sempre da mesma forma. A ISO serve também para definir como que os processos têm que funcionar, para que independentemente de quem esteja executando, aquilo seja executado. Por isso que a gente define os processos, define instrução de trabalho, procedimentos, para como que aquilo vai funcionar. Então a norma ela serve para resolver os problemas que a empresa às vezes não sabe como resolver, serve para diferenciar a empresa no mercado. O que às vezes acontece, que eu sei que vocês vão falar assim, mas eu conheço um monte de empresa ISO 9001 que manda um monte de coisa errada. Sim, existem empresas que simplesmente mantêm o certificado. Todo ano vai lá, faz um monte de coisa só para auditoria e tem aquele certificado lá. E tem empresas que procuram aplicar todas essas ferramentas para aquilo realmente trazer algum benefício ou alguma solução para a empresa, que é o caso da Verkshot. Além da gente manter o certificado, a gente procura manter praticando e não simplesmente porque tem auditoria. Claro que a gente não pode esquecer que tem um momento da auditoria, a gente tem que ter mais cuidado com algumas coisas, mas não é hábito aqui a gente fazer as coisas só para auditoria, porque a gente sabe que isso nem resolve muita coisa. Então, a ISO 9001 ela serve para resolver problemas que a empresa tem e que podem levar ela para um outro nível, vai fazer ela realmente se diferenciar no mercado. Só para isso que isso serve. Perfeito, Dani. Essa iniciativa que a Verk teve demonstra a preocupação que nós temos em sempre oferecer o melhor para o cliente. E um dos benefícios que você citou é a padronização de processos. Qual a importância de ter todos os processos industriais padronizados? Essa é uma questão muito interessante, né? A padronização do processo, ela permite gerenciar o negócio como um todo, né? Do que você pegar um processo todo bagunçado, você não conhece os resultados, ou você não tem um panorama ali dos resultados, então
produção, você dá uma alavancada na qualidade dos produtos, enfim. E também essa padronização é bem importante quando a gente vai fazer uma mudança de cultura do colaborador, né? Que a gente procedimenta processo, cria instruções de trabalho, cria registro, aplica, você documenta tudo isso, implanta, aí você passa a monitorar, você passa a treinar o colaborador. Então essa mudança cultural dentro da empresa ela é muito importante. Então o processo de padronização ele é muito importante para você promover essa mudança de cultura e poder gerenciar, né, de certa forma, aqueles resultados, né? Você tem uma expectativa do quanto que vai alcançar, enfim, né? Se a Daniela quiser. Eu acho que uma coisa bem interessante da padronização, que eu acho que é um papel fundamental da ISO 9001, é o quê? Você garantir que aquele produto vai sair sempre da mesma forma, independentemente de quem está executando. Então, se eu for produzir, ou se o Rafael for produzir, ou se a Nayara for produzir, a gente tem que ter o mesmo resultado. Qual a diferença, às vezes, entre nós três? E a diferença, às vezes, nas empresas também? Às vezes eu já tenho mais experiência e vou fazer mais rápido. A Nayara ou o Rafael têm menos experiência, eles vão fazer mais devagar. Mas no final, de alguma maneira, a gente vai ter aquela válvula, a gente vai ter aquele cilindro, a gente vai ter aquele produto produzido da mesma maneira. E o padrão também é muito importante para você que é cliente que compra, porque você não quer cada vez receber a válvula de um jeito, o cilindro de um jeito, o lubrifio de um jeito. Você, quando compra um produto da Verk, você tem às vezes na sua imagem, ou você está comprando um produto que teoricamente é padronizado, que tem aquela medida, que tem aquela função, que tem aquela finalidade. E se cada vez a gente mandar de uma maneira, nem você que é cliente vai ficar satisfeito. Então, eu acho que o papel fundamental da padronização é garantir também que a gente vai usar sempre os mesmos recursos, para não acontecer de eu usar mais, o Rafael usar menos, e às vezes a gente vai ter o mesmo produto, mas até isso a padronização controla, porque às vezes eu vou usar mais alguma coisa e aí eu vou gastar mais matéria-prima e às vezes o produto nem fica melhor. No primeiro momento ele até pode ficar com o resultado, o aspecto final melhor, mas às vezes o desempenho não vai ser o mesmo. Então, acho que além de ter todo esse controle aí que o Rafael comentou, a padronização ela traz a garantia de que o produto ou o serviço, porque a norma também, né, serve para serviço, mas nesse caso específico aqui da Verk, o produto ou o serviço eles vão sair sempre da mesma maneira, independentemente de quem está executando. E é por isso que muitas empresas acabam buscando a ISO 9001, porque elas precisam crescer e elas não sabem como. E elas sabem que elas têm que ter uma forma de fazer. E o que a ISO realmente vai trazer assim, como seu foco principal é padronização. Padronização de produto, padronização nos processos, então como compra, como vende, como atende cliente, como dá treinamento, ou seja, padroniza para garantir que independentemente de quem estiver executando, aquilo vai sair sempre com a mesma qualidade ou sempre com o mesmo resultado. Acho que isso também é um papel fundamental da padronização. Muito bom. E, pessoal, é muito comum a gente ouvir ou associar a ISO 9001 à burocracia. Todo mundo fala que é muita papelada. Além disso, algumas pessoas dizem também que a ISO engessa a empresa. Isso é mito ou verdade? Esclarece pra gente. Bom, vamos lá. Na minha visão, é mito. E por que é mito? Se a gente for entender um pouquinho a história da ISO 9001, ela realmente começou ali com algumas versões que eram um pouco mais cheia de documentações, que realmente era um pouco mais burocrática. Mas você imagina, a ISO começou lá em 1987, que foi a primeira norma. Então, lá também não se tinha muita informação, muito resultado. Então, a norma ela foi construída com base, né, naqueles países que participaram da escrita daquela norma. E talvez lá atrás mesmo, lá em 1987, talvez ela tivesse realmente esse processo. Só que o que aconteceu? A norma foi evoluindo, em 1987, mais ou menos a
cada 7, 8 anos a gente tem uma revisão da norma, passou por 1994, depois veio a versão 2000, a versão 2008 e a versão 2015. Então, repare que a gente já teve várias revisões. Só que o que aconteceu? As empresas pegaram aquelas documentaçõezinhas bem burocráticas lá de 1900 e bolinha e só arrastaram para 2015. Não fizeram que você pode, né, vamos dizer assim, ser brando em algumas coisas. E a norma não fala que você tem que ser burocrático. Se alguém me provar em algum lugar lá na norma que existe, acontece, é que a forma que a maioria das empresas decidem como aplicar a ISO 9001 é que torna-se burocrático, que se torna engessado. Então, por exemplo, aqui na VERC, assim, é um perfil meu, é uma coisa que eu sempre falo com o Rafael, eu sempre me preocupo com quem vai preencher um registro, eu sempre me preocupo com quem vai ler um documento, se aquilo está aplicável, se aquilo vai funcionar na prática. Depois eu olho, nós estamos atendendo a norma? Ah, nós estamos. Isso vai ter resultado para o processo? Vai ser fácil? Ah, então beleza, a gente vai implementar. Porque, na maioria das vezes, né, o que a gente encontra são processos muito burocráticos mesmo e que não precisa. Só que sabe aquela coisa assim, não, eu já estou acostumado, eu já passei por algumas auditorias, não vou mudar, porque mudança causa ali vamos dizer assim, um desconforto ou uma preocupação. E aí acaba mantendo essas documentações, só faz aqueles ajustezinhos mínimos quando tem algum tipo de revisão, sem necessariamente olhar para o processo. Então, a norma sim, documentos, alguns registros, mas todos voltados para ajudar a empresa e não para atrapalhar. Onde a ISO engessa o seu processo é porque ela está errada. Se você trabalha numa empresa, conhece uma empresa onde tudo é burocrático, tem alguma coisa errada. Porque a norma ela fala muitas vezes que a gente tem que ter um registro. Então, por exemplo, ela fala, olha, você tem que registrar as reclamações. Mas como a gente vai registrar? Onde que a gente vai registrar? Como vai ser o processo de registro? Quem vai fazer isso? Quem vai analisar? Que solução vai ser dada? A norma deixa isso à disposição da empresa. E é geralmente no como que as empresas erram. O que a norma diz? Olha, você tem que tratar a reclamação. Você tem que registrar a reclamação para você ver o que o seu cliente está falando, para você tentar melhorar isso. Mas ela não fala o como. Então, a burocracia, o engessamento, vamos dizer assim, da ISO, ele acontece geralmente no como, na execução, em como atender o requisito, e não necessariamente no executar, né? Não no que fazer. Então, é mito, e se você trabalha numa empresa que é engessado, pode falar lá com a pessoa da CGQ que você não está entendendo aquele registro, que você tem soluções e uma outra coisa. O SGQ, né, a gestão da qualidade, ela não é absoluta na empresa, né? Ela precisa dos processos. Então, se o Rafael leva um formulário lá, sei lá, para o comercial preencher de reclamação, e o comercial também não dá algum feedback para ele, falando, olha, Rafael, tá difícil de preencher, muita informação, essa informação aqui a gente não usa para nada, ou isso daqui eu tenho muita dificuldade para procurar essa informação. Então, se também não há essa troca, vamos dizer, a gente que trabalha no SGQ, a gente vai entender que está tudo certo, que está tudo bem. E aí, se chega na auditoria e tem uma nova oportunidade, a gente fica bravo mesmo. Por quê? Porque ninguém falou pra gente. Claro que a gente tem alguns processos para verificar isso antes da auditoria, mas assim, é mito. E eu posso garantir com vocês, porque eu trabalho com ISO 9001 há mais de 10 anos, a burocracia quem cria, o engessamento quem cria é a empresa. E às vezes não a empresa em si, mas a pessoa que está lá dentro da SGQ, que às vezes não domina ou tem aquele conhecimento bem engessado e aí tem medo de mudar, porque às vezes não tem oportunidade de ter uma consultoria para orientar, ou fez um curso, mas o curso não era tão prático, era um curso teórico. Infelizmente, a gente tem muita teoria sobre a ISO 9001 e pouca prática. Uma coisa que eu sempre converso com o Rafael é isso, né? Então, às vezes eu até brinco que eu podo algumas ideias dele, mas é porque a primeira pergunta que eu faço é, Rafael, você já se imaginou fazendo isso daqui? Será que isso daqui vai ser útil? Não, é legal, tá bonito e tal, mas e na prática? Então, a minha preocupação sempre foi na prática. Claro que isso
também é uma construção que a gente vai mudando os documentos e o registro com o tempo, mas é assim que a gente costuma fazer geralmente, né? Então a gente vai trabalhando, vai pegando aquelas dificuldades, aquilo que pode ser melhorado. Então às vezes no ano a gente, por exemplo, esse é um ano que eu quero focar no processo de compras, porque a gente sabe que tem alguns processos que podem ser melhorados. Então é uma construção, mas é mito, não é verdade. Muito bem, obrigada, Dani, por esclarecer. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar aí nos comentários que nós vamos responder as perguntas de vocês, tá? Rafa, hoje você é o responsável pelo sistema de gestão da qualidade aqui da Workshop e a Dani é a nossa consultora. Qual é o papel principal do SGQ? Sim, o nosso papel principal do SGQ aqui dentro da VERC é garantir que tudo dentro dos processos está sendo seguido. Então a gente vai lá, identifica alguma atividade, algum processo, tenta entender, tenta fazer aquele brainstorm com todo mundo, né? E tenta de alguma forma e ali conseguir gerenciar aquele processo e fazer ele rodar de uma maneira padronizada, né? Padronização muito importante. E também a gente monitora bastante os processos através de indicadores, né? Enfim, e acompanha como é que está a situação da produção, situação de instrumentos de teste, de instrumentos de medição. A gente se preocupa bastante com isso. Então, enfim, a gente identifica, tenta ler todos os registros que vêm de reclamações de clientes, que venha de devoluções, né, Daniel? Tenta entender aqueles motivos para a gente realmente ir lá e conter aquele problema ou investigar a causa raiz desse problema. E então a gente se preocupa com várias ações corretivas quando tem que implementar. Caia o padrão de qualidade da VERC, né? Então nos preocupamos bastante com isso. Eu acho que o papel principal do sistema de gestão da qualidade, como o próprio nome fala, é gerenciar, né? E até antes do Rafael entrar aqui na Workshop, eu visitava a VERC uma vez por semana, né, Nayara? Sim. Então, assim, não é só executar, mas é cuidar dessa gestão, é cuidar de como as coisas estão. Claro que chega um momento que já não estava dando mais para visitar uma vez por semana, e por isso que a gente contratou o Rafael, mas essa gestão, inclusive a norma, eu trouxe um textinho aqui para vocês, ela define essa responsabilidade. Então, ela define para mostrar a importância que a gestão da qualidade tem em qualquer empresa. Não é só você ter um certificado, até porque, gente, certificar uma empresa é a coisa mais fácil. Certificar é fácil. Difícil é manter o seu certificado, porque não é manter um documento, mas é manter toda a estrutura que te fez conquistar aquele documento. E é muito comum no começo, quando a gente estabelece, se a gente for olhar lá de quando a gente certificou, muita coisa já mudou. Por quê? Porque naquela época algumas coisas eram importantes. Só que a empresa vai evoluindo, e é aqui, Nayara, onde surge a burocracia. A empresa foi evoluindo, mas não parou para analisar os documentos, não parou para analisar os registros, e aí fica com as mesmas coisas, e aí o processo às vezes está falando, ai gente, está difícil preencher isso daqui, está complexo fazer isso, ai não, tem que fazer porque o auditor pede, tem que fazer porque... Não, isso é resposta de quem não sabe responder, inclusive. Tem uma outra coisa, gente, que talvez, eu até às vezes comento com o Rafael, Rafael, isso aqui a gente tem que manter. Mas, na verdade, a norma ela define algumas responsabilidades, eu vou ler rapidinho aqui para vocês entenderem. Ela fala o seguinte, que o SGQ ele tem que assegurar que o sistema de gestão da qualidade esteja conforme a norma, que é o que o Rafael falou. Então, o nosso papel, ele nunca é muito bem visto nas empresas, porque, de alguma maneira, o nosso papel é cobrar. É cobrar para saber se está fazendo, é cobrar para saber se o resultado está garantindo o padrão, é cobrar para ver se está seguindo o padrão. Só que o nosso papel também não é só cobrar, mas é também ajudar, é entender o que pode ser melhorado. Então, essa é uma das responsabilidades. Além disso, a norma vai falar aqui, é um termo um pouquinho mais técnico, mas eu já vou explicar, ela fala o seguinte, assegurar ainda que os processos
processo entrega as suas saídas pretendidas, ou seja, é garantir que quando vendas vai lá e faz uma análise do pedido antes de passar ou para uma xerifada ou para a produção, que o pedido está certo, ou seja, que o pedido está ok, que na hora que eu fui passar o pedido do cliente para o pedido interno, que não houve nenhum problema. É garantir na hora que está lá na produção que o cliente pediu um cilindro com uma medida, que ele vai sair com aquela medida e não com outra medida. Então, quando é garantir isso, e como que a gente garante essas coisas, que é o que o Rafael falou, com controles. Então, a gente tem indicador para vendas, a gente tem indicador, né, para o processo de produção, e não é só levantar um número, gente. A gente passa aqui, às vezes, um dia olhando esses números, entendendo se aquilo foi pontual, entendendo se aquilo tem alguma necessidade de melhoria, né? Ou então os próprios processos às vezes já falam com a gente, olha, está acontecendo muito isso, olha, está com muito problema daquilo. Então às vezes a gente para, às vezes não, geralmente a gente para o que a gente está fazendo e dá atenção para esse tipo de coisa, porque embora a gente tenha as nossas responsabilidades, os nossos controles, como qualquer processo, a gente prioriza esse tipo de coisa, né? A norma ainda fala que a gente tem que relatar o desempenho do sistema de gestão da qualidade para a direção. Então isso hoje a gente faz aqui, enviando os indicadores para a direção. A gente tinha até o ano passado, antes da pandemia, claro, a gente tinha uma reunião mensal para análise desses indicadores, onde a direção participava deles. Então, se tivesse alguma necessidade de ação, era ali que a gente definia, e o SGQ era o responsável por apresentar tudo. O importante que a norma fala, que estabelece aqui, de alguma maneira, é para atender você, cliente. Ah, Daniela, mas eu já recebi um produto errado da workshop. Olha, ter sistema de gestão da qualidade não quer dizer que a sua empresa é perfeita. Quer dizer que ela tem processos para garantir que não chegue errado o produto para você, para garantir que não chegue com problema. Mas problemas acontecem, podem acontecer. E a diferença talvez, e aí eu posso falar assim com muita procedência da Workshop ou para outras empresas, é que a gente não simplesmente olha um problema, e principalmente os relacionados a cliente. A gente procura realmente pontual que a gente não tenha uma ação corretiva, mas todos aqueles problemas que a gente vê. Por quê? Porque às vezes nunca tinha acontecido aquele problema, então a gente também não tinha previsto algo na nossa gestão da qualidade. E é isso que torna a norma dinâmica e é isso que faz desengessar o SGQ. Se você mantém o mesmo processo, o mesmo cliente te falando, sei lá, que está recebendo um produto amassado, claro que a gente faz uma análise, né, gente? Não é que a gente duvida do cliente, mas a gente primeiro analisa para ver quais foram as condições, analisa internamente para ver o que aconteceu, detecta onde foi a falha e procura de alguma maneira resolver essa falha. Então, o papel principal da gestão da qualidade é manter no mínimo tudo que foi estabelecido. E por que manter o que foi estabelecido? Porque, teoricamente, tudo que foi estabelecido para atender melhor o cliente e para padronizar os processos. E eu sei que nós, seres humanos, aí, temos uma dificuldade, né? Quem dera que a gente chegasse em qualquer processo, em qualquer pessoa, explicasse meia vez uma coisa para fazer, virasse as costas, chegasse lá um ano depois da auditoria e tivesse tudo sendo feito. Mas não é assim que as coisas funcionam. Então, por isso que às vezes a gente tem esse papel de chato na empresa, porque a gente tem que cobrar de alguma maneira. Mas eu acho que esse papel se torna mais chato ainda quando a gente só cobra e não traz ou não ajuda a trazer alguma solução para o processo. E o SGQ, ele tem essa capacidade porque a pessoa que trabalha no SGQ, na gestão da qualidade, é a pessoa que tem noção de como toda a empresa funciona. Porque para ela estruturar a gestão da qualidade, ela precisou descobrir como cada pedaço funciona. E por isso que antes de se mudar algumas coisas, a gente sempre fala que o SGQ precisa estar à frente. Por quê? Porque às vezes você quer mudar alguma coisa no seu processo que às vezes é importante para compras. Pode não ser tão importante para você. Agora, se é uma coisa que é complicada para você fazer, mas é importante para compras, o SGQ tem o papel de tentar facilitar a sua parte e integrar essas partes. Não simplesmente falar, não pode tirar, porque não tem nada na norma que não possa ser revisto.
Tem sim alguns momentos que a norma vai falar, ó, aqui tem que ter um registro, mas como tem que ser aquele registro é a empresa que na verdade trata. Então acho que o papel principal do SGQ é garantir que tudo aquilo que a empresa precisa, porque os processos é tudo que a empresa precisa para atender melhor o cliente, está sendo seguido. Para garantir que todos os padrões que foram definidos em compras, em vendas, engenharia, produção, recebimento, RH, está sendo seguido. E a maneira que a gente tem, infelizmente, é de cobrar um pouquinho, né? Olha, fez, não fez, tá demorando, por que acontece? Então, assim, aqui a gente, eu brinco que eu sei que as pessoas não gostam muito de mim, mas elas enganam bem, eu também, mas enfim. O que eu nunca procurei, né? Acho que aqui na workshop, se eu estiver errada, a Nayara pode me desmentir aqui ao vivo, nunca levar a gestão da qualidade como algo punitivo, ou que é só daquela forma, que não tem jeito de fazer. Às vezes, né, eles me perguntavam algumas coisas que eu falava, olha, eu não sei, isso já aconteceu. Eu falei, eu nunca parei para pensar nessa situação, porque às vezes aquela situação nunca tinha acontecido. Mas eu sempre dei a oportunidade para eles trazerem o que não estava bom, e às vezes a gente falava, olha, esse registro não pode tirar, mas a gente pode rever, qual é a sugestão de vocês? Aí eu confirmava lá se não descumpria algum requisito. Então a gente sempre teve uma boa relação, e infelizmente, às vezes, alguns responsáveis de SGQ, até como uma defesa, por às vezes não conhecer muita coisa, ele acaba falando, não pode, Nayara, não pode mudar porque o auditor falou que não pode. Então, aí eu pergunto, a sua empresa está trabalhando com o auditor ou está trabalhando para você? Você tem a ISO para mostrar alguma coisa para o auditor ou para resolver algum problema seu? Você está usando as ferramentas para ajudar a sua empresa para criar mais um problema? Porque toda vez que a gente faz as coisas só para auditoria, gente, dá muito mais trabalho do que a gente faz as coisas no dia a dia. Então, é só isso que o SGQ faz, só isso. Olha, confesso que eu participei da implantação da ISO, né, no início aqui na Verk. Foi doloroso, mas toda mudança gera uma dor, um transtorno. Mas hoje, depois de 10 anos quase, posso garantir para vocês que foi uma mudança assim para 200% melhor. A gente hoje tem um controle mais assertivo de todos os processos e consegue direcionar solicitações para as pessoas certas, de forma certa, clara e objetiva. Então, vocês que conhecem agora, que não conheciam, agora já conhecem um pouco da ISO, né? A Dani e o Rafael já contou para vocês para que ela serve, quais os benefícios que ela traz. E agora eu quero saber, Dani e Rafa, como a Workshop aplica a ISO 9001? Vamos lá. Deixa eu só saber quanto nós temos de tempo aí, que eu tô um pouco perdida. Tem tempo? Fica à vontade, tem tempo. Então vamos lá, eu já contei um pouco aqui como a ISO, como a Verk aplica, mas eu vou contar um pouquinho de historinha para vocês e para vocês entenderem como a visão que a gente tem muitas vezes da ISO ela é negativa, por conta das experiências que a gente teve. Então a Verk ela decidiu certificar num processo voluntário, então não havia nenhuma pressão para que houvesse essa certificação, até porque, né, gente, certificar tem custo. Então, na época, quando a gente começou, tinha uma pessoa, tinha o custo comigo, que era consultora. Então, assim, tem o custo da auditoria, de trazer o auditor. Agora, as auditorias até estão sendo realizadas remotas, mas existe um custo, não é simplesmente. Então, tem que dar resultado, porque você está investindo. Não é interesse para a empresa gastar num papel para deixar bonito, para apresentar para o cliente e está entregando sempre produto errado para o cliente ou com problema. Então, a Verk, ela nasceu com essa proposta, né, na ISO de ser voluntário. E essa ideia de burocracia, de algo complicado, por exemplo, eu nunca esqueço, talvez o Alexandre nem se lembre disso, mas eu nunca esqueço que um dia antes da auditoria eu visitei a empresa, aquela coisa para ver se estava tudo ok. E aí ele me parou e falou assim, Daniela, eu tô achando estranho, eu não tô vendo ninguém desesperado, ninguém correndo atrás das coisas. Eu falei, olha, Alexandre, você sabe por que as pessoas não estão correndo? Porque elas não estão fazendo as coisas para auditoria, elas estão fazendo as coisas no dia a dia. Sim. Então, toda vez que a gente não faz as coisas no dia a dia, ela vai virar correria, ela vai virar um problema para a empresa. E como a Nayara falou, foi fácil lá no início? Não foi. Por quê? Porque era uma mudança.
precisava seguir, mas a gente também ainda não tinha maturidade para ver como melhorar aquilo. Então, basicamente, o que eu propunha, eles eram meio que obrigados a seguir, embora eu já procurasse propor de uma maneira que fosse útil, né? Tanto que tem alguns processos hoje aqui, que é isso que eu falo que a ISO funciona na prática e ela está sendo realizada, que se a gente tirar, vamos tirar a ISO, não vai mudar para a empresa, porque não vai deixar de fazer da forma que faz. Uma outra coisa talvez mude. Então, a VERC, ela nasceu com a ISO funcionando. Claro que no primeiro ano algumas coisas não funcionavam tão bem, claro que nem todos os registros e documentos eram tão adequados, né? Então, lá no início a gente teve bastante revisão de documento, alteração de formulário, mas ela já foi criada com o mínimo possível e necessário de documentos, com o mínimo possível de formulários, né? Então, lá no comercial mesmo, antes a gente tinha 3 formulários, depois a gente passou para 1, aí agora a gente está sentindo necessidade de mudar alguns outros formulários, por exemplo, na produção a mesma coisa. Então, ela cresceu de forma voluntária e ela nasceu aplicando tudo isso na prática, sem necessariamente fazer. Claro que perto da auditoria, a gente faz uma auditoria interna e aqui, quando eu falo faz uma auditoria interna, eu muitas vezes realizo a auditoria interna e eu falo para a pessoa na hora que eu estou auditando na cara dela, eu falo, não olhe para mim como se você, né, você já sabe tudo, hoje eu não sei nada, eu quero que você demonstre que você sabe, então a gente faz a auditoria com seriedade. Então, a relação que a VERC tem com a ISO é que a ISO ajudou a VERC a superar algumas barreiras e, como você falou, talvez se a VERC tentasse funcionar da maneira que ela era antes, ela não ia chegar nos clientes que ela chega hoje, né? Quando que a gente imaginou? Nunca, quando eu entrei aqui lá em 2010, 2011, nunca imaginei que eu ia estar aqui falando, né, com as pessoas, num espaço super bacana, com produtos de qualidade, né? Então, ela foi evoluindo e ela foi acompanhando as evoluções da norma e procurando solucionar isso. Então, assim, tem alguma coisa às vezes que a gente fala, isso é para isso, mas o que a gente construiu de alguma maneira aqui, não tem isso é para isso é para a empresa. E uma outra coisa que eu acho que também que a gente construiu aqui, e claro, a direção participou muito disso, a direção ela sempre cobrou o SGQ de alguma maneira. Então, isso impulsiona a gente a fazer as coisas. Eu devo satisfação para a direção de alguma maneira, o Rafael deve satisfação. Então, às vezes, quando a gente cobra, é porque também a gente é cobrado, mas não no sentido de punir, não no sentido de... Pô, eu ainda brinco, eu falo, olha, gente, eu vou ter que explicar lá pro Alexandre, eu vou falar o quê? Qual a resposta que eu vou dar? Então, a gente acabou gerando também essa comunicação, essa via de mão dupla entre os processos para que eles tenham, de alguma maneira, liberdade. E acho que dentro do foco da norma, porque assim, o foco da norma, se a gente for olhar, é na verdade satisfazer ou aumentar a satisfação do cliente. Esse sempre foi o foco aqui da VERCshot. Só para vocês terem uma noção como é o foco, quando a gente fala de reclamação, a VERC tem pouquíssima reclamação, mas pouquíssima mesmo. Só que isso tem um impacto para a gente gigantesco. A gente analisa uma por uma. Para vocês terem ideia, a nossa meta de reclamação é 0,7%, é menos de 1%. E aí eu comparo o total de produtos expedidos com o total de produtos foram reclamados. Porque se a gente fizer isso, esse número dá 0,0000 não sei das quantas. Então, um ponto que a gente chegou, que a gente entende que para vocês tem impacto, é o seguinte: a gente compara o total de notas emitidas, pedidos, né, gerados, com o total de reclamações. E isso, o Rafael que fica mais aqui, ele sabe que é apertado, que às vezes a gente sofre para manter isso, mas sofre num sentido positivo. Sim. Sofre porque a gente entende que vocês, quando fazem um pedido aqui com a VERCshot, vocês estão esperando o pedido naquele dia, com aquela qualidade, com aquela funcionalidade, e é frustrante. E às vezes você está ali naquele dia, precisava daquela peça para fazer uma montagem aí, então você estava contando com aquilo e de repente chega errado ou chegou com algum problema. Então, e isso sempre foi uma visão da direção também. Então, não é uma questão de simplesmente vou olhar a reclamação porque a
a gente sempre analisou reclamação, porque reclamação sempre foi uma prioridade da direção. E a direção também, uma vez me disse assim, olha, Daniela, quando o cliente reclama, tem alguma coisa. A gente ele pode até não saber explicar direito, mas tem alguma coisa. E qual é o nosso papel aqui, que eu sempre falo pro Rafael? É investigar essa alguma coisa. É investigar até que ponto a VERC tem responsabilidade. Então quer dizer que se for responsabilidade do cliente, tá tudo bem? Não, até porque muitas vezes não é responsabilidade do cliente, mas ainda quando a gente procura entender com o cliente se foi a transportadora, se foi lá na hora de abrir, se foi... Porque já aconteceu algumas vezes, não chegou o produto aqui. Olha, fulano, dá uma confirmada assim, que as coisas vão às vezes em plástico bolha e tal. É verdade, está aqui. Então, a gente não está julgando vocês, a gente não está falando que está errado, mas a gente sabe que assim como acontece algum tipo de falha, às vezes por parte da VERC, isso pode acontecer por todas as partes. Então, o que a gente só precisa ter em mente é que ter ISO 9001 não quer dizer que a empresa é perfeita, né? Quer dizer que a empresa está sempre buscando a perfeição. E eu acho que essa é a relação da VERC com a ISO, desde o início, sempre melhorar. E essa meta, a direção não deixa aumentar. Então, qual é o nosso papel? Aí, voltando ali na responsabilidade. Pegar ali aquele mês que as reclamações ficaram mais altas do que essa meta, fazer reunião, entender o que aconteceu. Aí tem mês que melhora, tem mês que aumenta, mas é um trabalho contínuo. Então, acho que a relação da VERC com a ISO 9001 foi nunca só ter um certificado, mas aplicar todas as ferramentas de uma maneira que aquilo trouxesse de alguma maneira resultado para a empresa. Ou seja, a partir do momento que você padroniza alguma coisa, que você reduz a reclamação de clientes, você está reduzindo custo, né? Fora dor de cabeça, que aí vocês ficam chateados, aí vocês não querem trabalho, né? Trabalho, né? Às vezes para resolver. Então, a VERC sempre teve essa preocupação. Então, realmente, tudo que a gente faz aqui na VERC, a começar pela nossa meta de... E aí a gente usa as ferramentas da ISO 9001 para poder garantir, né, que vocês possam receber o produto correto, da melhor maneira. E a gente também tem um outro ponto para saber se isso está certo ou não. A gente aplica a pesquisa de satisfação e os nossos índices são assim, muito bons. E em alguns anos, que teve um ou outro índice um pouquinho menor, que eu mesma cheguei a ligar para alguns clientes, Daniela, eu nem sei por que eu dei essa nota. Olha, eu nem sei, ou seja, eu tô errado e acabou respondendo de acordo. Então, a gente tem esses dois pesos. A gente olha a reclamação, mas a gente também olha a satisfação, porque embora às vezes saia alguma coisa errada, como eu disse, a VERC não é 100% perfeita, mas a gente procura, dentro dos nossos índices ali, né, se manter. A gente procura evitar que aquilo aconteça de novo, mas a gente também olha para ver se a maioria está satisfeita. E todas na pesquisa você pode, inclusive, se você não faz isso, você pode e deve fazer, né, colocar lá a sua sugestão, se você tem alguma sugestão para alguma coisa ou alguma reclamação que de repente você não quis formalizar, então você pode fazer. A gente analisa cada uma dessas análises, cada um desses pontos que são colocados. Pode fazer elogio também, tá, gente? O pessoal do comercial gosta, a gente aqui também gosta de elogio. Então tem esses 3 pontos lá. E aí a gente também pesa essas duas coisas. Então os nossos pontos principais, na verdade, é atender melhor o cliente. E aí a gente tem dados ou indicadores, como o Rafael falou, para a gente ver como é que está isso daqui. E a gente não inventa número não. Tá? Um pouquinho que antes dessa live eu estava indo lá com o PCP, viu uns números que não estavam muito bom, a gente já entendeu o que é, já vi que tem ação. Então a gente olha para o número real, a gente apresenta para a direção real, a direção cobra a gente, olha por que se... Então, essas reuniões que a gente fazia antes da pandemia, eu tive que ir munida de informações, não era só apresentar os dados. Então, porque levantar dado por dado não traz nenhum resultado para a empresa de alguma maneira. E você sabe que você falou uma coisa bem interessante, voltando um pouquinho, sobre a VERC ter crescido com o sistema ISO, né? Hoje em dia,
quando os nossos colegas de trabalho vê que o negócio não tá legal, eles pedem, né, Rafa, para incluir algum outro formulário, algum outro processo. Mudar o processo. É muito interessante isso, porque a gente tem uma interação muito forte do pessoal que trabalha. Eles querem que a coisa saia realmente certinho e dão sugestões. Isso é muito legal porque é natural, não é forçado. É uma coisa que acontece. Isso deixa muito claro, assim, a gente não faz para atender norma, como muitas empresas fazem. A gente faz porque é o nosso processo, é como a gente acha que tem que ser, como que a gente acha que vai atender também a norma. Que vai ajudar, né? Isso. Então são pontos muito positivos. Claro que eu sempre falo que a gente não pode esquecer que tem a auditoria, que tem a norma, sem dúvida. Mas não é o nosso foco, né? Muitas vezes a gente está discutindo, às vezes aqui com o Rafael, algum documento, algum formulário, aí a gente chega, então vamos fazer desse jeito. Aí às vezes eu falo, peraí, vamos só dar mais uma olhadinha na norma, ou seja, primeiro a gente pensa em como que aquilo tem que funcionar, como que aquilo vai ajudar a empresa. Depois, porque esse é um dos papéis também do SGQ, a gente só confirma se aquilo lá não está descumprindo, se está atendendo alguns requisitos. Então, a norma é meio que ali um suporte para a gente hoje, pelo tempo que a gente está certificado, né? Então, a gente acaba usando ela mais como suporte, mas não é para atender a norma, não é para fazer para auditoria. A gente não pode esquecer dessas coisas, mas não pode ser o foco, porque toda vez que é o foco, acaba gerando burocracia, acaba gerando um SGQ engessado, acaba gerando não conformidade na auditoria. E ao invés de ajudar, atrapalha, né? Exatamente. Que aí não flui, não funciona. E aqui a gente tem um histórico muito positivo de não ter não conformidades, né? Sim. Então, assim, pra gente realmente ter uma não conformidade é um negócio que dá até uma dor no coração, porque a gente não tá mais acostumado. Teve algumas vezes lá no início, quando você está construindo um sistema que é natural, e tá tudo bem também se a gente tiver alguma não conformidade hoje. Por quê? Porque a empresa cresceu, porque ela melhorou um monte de coisa, e que tem coisas que às vezes a gente não consegue enxergar, e é por isso que além das nossas auditorias, além da cobrança da direção, tem alguém que externamente vem aqui para olhar as coisas, né? E às vezes vocês vão falar, mas a auditoria está sendo remota. Não, a gente tem um ano que está sendo remota. E cuidado, porque eu fui a pessoa auditada no ano passado. A auditoria do ano passado, mesmo sendo remota, foi uma das auditorias que mais eu tive que apresentar dados e evidência. Eu ainda falei isso para a direção. Eu falei, olha, se tivesse na conformidade, ele tinha pego, porque eu nunca precisei apresentar tanta coisa para um auditor numa auditoria. Então, não é o fato dela ser remota ou não. E por que tudo isso? Porque a gente não foca só na auditoria. A gente lembra que existe, mas primeiro a gente procura resolver os problemas da empresa usando de alguma maneira as ferramentas. Perfeito, então é isso, gente. Quero agradecer a participação de vocês. Foi muito esclarecedora. Eu acredito que o pessoal que nos acompanhou tenha entendido um pouco mais sobre a ISO, sobre certificação, sobre padronização dos processos. Então eu quero agradecer muito vocês e até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado a participação da Daniela e do Rafael nessa entrevista que foi super bacana e esclarecedora. Até a próxima!